Está cansado de tantos tratamentos para depressão e nunca ver melhora? Sabia que o seu tratamento pode estar errado porque o seu diagnóstico está errado? Nós vamos conversar um pouquinho sobre sintomas de depressão bipolar, que é muito mais arrastado do que depressão comum ou unipolar. Olá, eu sou a doutora Franciele March, eu sou médica psiquiatra e neste canal eu falo sobre transtorno afetivo bipolar e os temas que são relacionados a ele. Você sabia que depressão bipolar e depressão unipolar, depressão comum, são extremamente iguais? E muitas vezes está aí a explicação por que as pessoas passam anos em tratamento sem obter uma melhora, porque está sendo tratado para depressão comum, mas na verdade é uma depressão bipolar. Mas você acabou de dizer que elas são iguais. Como que seria então essa diferenciação? A diferença está na busca de sintomas do que a gente chama de outro polo, de outra fase, que no caso é o polo positivo, que são os sintomas de hipomania ou de mania. E o tratamento da depressão comum é de um jeito e o da depressão bipolar é de outra forma. Eu vou te mostrar 5 sintomas que você precisa ficar atento e pensar em depressão bipolar, porque isso vai fazer toda a diferença em relação ao seu tratamento e como você vai obter, inclusive, essa melhora. Se isso já te interessa, deixa seu like, me conta nos comentários se você gosta ou não desse tipo de assunto, qual é, inclusive, a sua dúvida relacionada a este tema específico, que eu vou adorar responder e, inclusive, a partir da sua dúvida, fazer um outro conteúdo aqui para o canal. O primeiro sintoma: a depressão bipolar, ela tem uma tristeza que é diferente da tristeza da depressão comum. O paciente, muitas vezes, a pessoa, ela refere pra gente um vazio crônico, uma sensação de um buraco no peito. As coisas realmente são muito mais difíceis. E como ela tem uma característica de ser mais arrastada, isso conduz muitas vezes à sensação de fracasso, de culpa, de desesperança. Parece que eu nunca vou sair desse loop em relação a esse mal-estar. Outras vezes, a gente observa que os pacientes fazem uma interpretação de que isso é só uma fase. Eles, inclusive, se acomodam com essa oscilação que uma hora está mal, uma hora está bem, e tem esse mecanismo de defesa de pensar que isso vai se resolver sozinho, então daqui a pouco passa, mas não é uma regra que isso sempre passe, que isso sempre venha na intensidade da mesma forma das anteriores, e a tendência é que isso piore, ou seja, não passa sozinho, precisa de tratamento, precisa de orientação adequada. O segundo sintoma é uma fadiga extrema e uma falta de energia que é muito mais sentida porque é uma cabeça que não está bem, que os pensamentos muitas vezes aceleram, que eles ficam aumentados em relação à quantidade, e isso vai conduzir uma interpretação do dia, da vida dessa pessoa que ficou muito ruim, que ficou muito no negativo. A gente precisa lembrar que o nosso cérebro é o órgão do corpo que mais consome energia. Esse cérebro não estando bem, ele vai recrutar energia e essa energia não vai dar conta de processar, inclusive, esse metabolismo mental que está acelerado, que está ruminando, que está se sentindo fracassado, culpado, e ele não consegue ter um fôlego de energia até para se retroalimentar no sentido de ai, que bom, estou bem, agora vai ficar tudo calmo. E isso vai impactar na sua energia física a tal ponto que você vai ter a sensação que trabalhou o dia inteiro de sol a sol, e garanto que às vezes é melhor ter o cansaço do trabalho desse jeito do que ficar com esse cansaço mental que parece que é muito mais consumido para a pessoa fica numa sensação realmente negativa e desesperançosa, né? A sensação é que eu não vejo a hora do dia terminar para que eu durma e o outro dia comece. O terceiro sintoma é o pensamento negativo e uma sensação de culpa excessiva.
Muitas vezes eu estou deprimida, mas é um cérebro que está muito acelerado, passando muita informação ao mesmo tempo, tendo uma percepção da vida que eu deveria estar tendo, que eu mereço ter e eu não consigo sair disso. Parece que as coisas realmente são muito mais difíceis para mim. E isso vai gerar uma sensação ruminativa. Então aqui a gente está falando inclusive de uma característica que é da depressão bipolar, que é do estado mental muito deprimido, né, de modo geral, que é o fazer a tempestade no copo d'água. Realmente uma situação que é pequenininha, eu não consigo ter organização, seja química, seja pensamentos, comportamental, para organizar uma ação que colabore com a minha vida. Muito mais fácil eu ir para a catástrofe, eu ir para o mal-estar, eu ir para a intensidade do fundo do poço e depois me acalmar e tentar reorganizar isso. Então, é uma característica aí, esse viés negativo, essa sensação que tudo está contra mim, o mundo está contra mim, bem característico do pensamento negativo da depressão bipolar. Se você já se identificou com alguma coisa até aqui que fez sentido para você, se inscreva no canal, não deixe de ativar as notificações aí, o sininho, toca no sininho ali para que você receba conteúdos novos, para que isso venha agregar com a sua vida e melhorar o seu bem-estar aí. O quarto sintoma é relacionado à memória e à atenção. Então, o cérebro que está consumindo muita energia, que está acelerado, ele é um reservatório. Nosso cérebro, a gente tem uma plasticidade, uma neuroplasticidade cerebral, que a gente acaba nem ocupando a capacidade toda dele, mas se a gente pensar de forma bem racional, bem concreta, nós temos uma capacidade mental de guardar a informação, de perceber objetos no ambiente, de perceber barulhos. A criança, por exemplo, ela tem um desenvolvimento neurológico muito mais aumentado que um adulto, ela consegue perceber e captar várias coisas mais do que a gente consegue na vida adulta. E esse cérebro que está com esse processamento muito acelerado, consumindo muita energia, as funções mentais, elas vão estar alteradas. Entre as funções, a gente está falando de humor, de pensamento, de juízo crítico. A atenção e a memória parece ser uma das primeiras funções que se alteram, creio eu, para poupar energia. É um mecanismo muito compensatório mesmo dessa cabeça aí para falar, ó, todas as funções são importantes. Então, vamos ver aqui qual que dá para a gente reduzir aí é como se fosse uma casa que está entrando em curto, tá com muito alto o padrão, a energia que está chegando, e a gente precisa escolher que ambientes desligar para que aquilo colabore para não fechar realmente um curto ali. E aí, a atenção e a memória é uma das primeiras que se desliga e uma das últimas que volta ao normal. Esse cérebro, muitas vezes, ele vai agir no sentido de falar, tá, está tudo organizado por aqui, então está medicado, está fazendo tudo bonitinho, diminuiu o estresse, está dormindo bem, então agora a gente vai conseguir voltar a te dar a capacidade mental. E na depressão bipolar é importante dizer também que mesmo com medicação, mesmo fazendo tudo certinho, muitas vezes essa parte cognitiva de memória, ela não se restaura 100% e ela depende muito de você tentando buscar coisas que contribuam para que essa reestruturação cognitiva volte aí ao seu padrão normal ou até mesmo melhor do que antes. Então a gente está falando aqui muitas vezes de treinamento cerebral, de buscar atividades que contribuam para que esse cérebro continue aí tendo funções da área executiva que a gente chama. O quinto sintoma, não menos importante, é a alteração do sono. Você pode não conseguir dormir, então vai deitar, a cabeça está acelerada, não consegue descansar, não consegue desligar, ou dorme e acorda, ou dorme a noite toda, num sono inclusive absurdo, mas é um sono que não é restaurador, é uma energia que não renova. Muitas vezes dormir muito vai trazer prejuízos e não conseguir dormir também vai trazer prejuízo. Isso vai ali, inclusive, se retroalimentando, perpetuando o ciclo de mal-estar, de cansaço, de energia física que não está legal. E tudo isso está relacionado ao desequilíbrio, seja químico, seja metabólico, que todos os sintomas, quando a gente está falando de depressão comum, bipolar,
Nós estamos falando de estruturas realmente cerebrais que se modificam e não é apenas coisa da sua cabeça, não é apenas coisa do comportamento, de que você pense positivo e simplesmente as coisas acontecem. Não estou dizendo para não pensar positivo, muito pelo contrário. Tem várias técnicas que podem ajudar a melhorar uma depressão, mas não é só coisa da sua cabeça. Realmente tem uma estrutura ali cerebral que está mais inflamada, que está em desordem, em desorganização, e isso não é tão simples de ser resolvido como a gente gostaria. Todas as vezes que uma pessoa chega na minha frente e me fala: nossa, você é psiquiatra? Nossa, eu tenho uma depressão há 20 anos, eu trato ela, ou quando me buscam para tratamento e qual que é o motivo da consulta, né? Nossa, eu tenho depressão há 10 anos, faz 10 anos que eu tomo remédio e não consigo melhorar. Esse é o primeiro sinal que me leva a pensar que nós estamos mediante uma depressão bipolar e não uma depressão comum ou unipolar. Não conseguir ter esses períodos de melhora com tratamentos orientados de forma adequada, então uso de antidepressivos em doses terapêuticas, em tempos realmente terapêuticos, né? Porque tem um tempo para a medicação fazer efeito, é a primeira coisa que me leva a pensar que a gente está falando de depressão bipolar e por isso, se o diagnóstico está errado, o tratamento foi conduzido durante 10, 15, 20 anos de forma errada. Porque quando a gente está falando de tratamento para depressão comum, a base do tratamento vai ser com antidepressivo. Quando a gente está falando de depressão bipolar, a base do tratamento vai ser com estabilizadores de humor ou antipsicóticos atípicos que façam função de estabilizar o humor e também vão ter funções antidepressivas. O lítio, o divalproato de sódio são medicações que fazem funcionamento também para melhorar o episódio, o estado depressivo, mas são entidades diferentes, com conduções diferentes no sentido principalmente medicamentoso, e isso faz toda a diferença em relação à sensação de bem-estar, de recuperação, de fôlego mental, para que essa pessoa volte a ter esperança, sensação de bem-estar e entender que a vida dela não é só aquilo, que aquilo vai inclusive ter melhora e equilíbrio e bem-estar. Gostou desse vídeo? Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o sininho aí ativado para que você receba as notificações dos próximos vídeos e aproveita, dá uma olhadinha aí nos outros vídeos que eu tenho certeza que deve ter algum conteúdo aí que pode colaborar com a sua vida e te ajudar a ter mais felicidade, bem-estar e equilíbrio mental. Até o próximo vídeo.